Cariocão 2026 nos Estados Unidos. Mengão fatura mais de 1,5 milhão com a SAB da Brahma. Flamengo e São Paulo, prováveis escalações e arbitragem para o jogo das 21h30 da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro Negro. Pedi para você que começaram a nos assistir, deixa aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo, mas tudo mesmo que acontece nos bastidores do mais querido. Galera, tava com um resfriado forte aí, eu acho que era até Covid. Ainda tô um pouquinho com a voz anasalada, mas em vista do que eu estava, me encontro aí 99,9% recuperado. Então, vamos lá que tem muitas informações para vocês. Antes de mais nada, nessa tarde de quarta-feira, dia de jogo do Mengão, quero trazer uma palavra de meditação que está em Tiago 1, versículo 5. E diz o seguinte: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não a lança em rosto, e ser-lhe-ás dada. Ou seja, Deus te dá e não joga na cara. Como muitas pessoas que te ajudam, aí depois fica jogando na cara. Deus não é dessa forma. Galera, antes de falarmos aí entre Flamengo e São Paulo, prováveis escalações, arbitragem, desfalques, eu quero trazer uma notícia aqui, algo que pode acontecer em 2025. Cariocão é campeonato carioca acontecendo nos Estados Unidos. E aí, vocês aprovam? Vocês acham legal? A FERJ estuda levar um jogo do Campeonato Carioca para os Estados Unidos, né? E a ideia inicial é realizar um jogo entre Flamengo e Bangu, bairro aqui onde eu moro, Bangu, né? Em solo americano. Mas a entidade ainda vai ouvir os clubes e a informação é da jornalista Raíza Simplício. Se a Raíza Simplício trouxe a informação, é porque é batata. Inclusive, tem um pastor lá da nossa igreja, né, da Edvec Bangu, que joga no time do Bangu. Rapaz, olha só. A princípio, o Flamengo deve repetir a pré-temporada nos Estados Unidos, como tem feito nos últimos anos. Já disputaria a primeira partida carioca por lá. Caso mais algum grande clube do Rio realize preparação nos Estados Unidos, há a possibilidade de um clássico ser disputado em terras norte-americanas. Já pensou? Flamengo e Vasco lá nos Estados Unidos? Flamengo e Fluminense nos Estados Unidos? Flamengo e Botafogo nos Estados Unidos? Caraca, eu acho que seria muito show de bola, galera. Tá muito quente aqui em Bangu, hein? Muito quente, tomei um comprimido, tô suando que nem cavalo. Bom, mudando aqui de assunto, tá? A CBF deu o primeiro passo aí para criar um grupo amplo de discussão sobre melhorias na arbitragem brasileira a partir da temporada de 2026, tá? No entanto, a iniciativa não foi unanimemente, né, aceita por todos os clubes da Série A e da Série B. Tem 4 clubes que não aceitaram, que acharam que o campeonato do jeito que está, com a arbitragem do jeito que está, que não precisa de mudar nada. Olha só, segundo revelou aí o jornalista Lauro Jardim, do Globo, 4 clubes da elite votaram contra a participação do grupo. São eles Vasco da Gama, Ceará, Sport e Fortaleza, tá? A recusa chama atenção principalmente porque, no momento, 2 deles, Sport e Fortaleza, vivem uma situação delicada na tabela do Brasileirão. Meus queridos. Ainda assim, os 2 foram contrários ao movimento que pretende revisar processos, padronizar critérios e modernizar a gestão da arbitragem no país. Dos 40 clubes convidados, né, da Série A e Série B, 27 aceitaram integrar a discussão, sendo 16 da Série A e 11 da Série B. Como é que pode, né, o clube achar que a arbitragem do nosso Brasil está boa? É estranho, né? Todo jogo tem reclamação, todo jogo reclamação, querem padronizar aquilo que um acha que não, no meu ponto de vista é isso, no ponto de vista do outro é de outra forma. Então eles querem padronizar, que seja regra e não apenas ali o achismo, né? Eu acho. Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo tem 5 rodadas seguidas jogando antes do Palmeiras. Agora, com a alteração no calendário, os 2 entram em campo ao mesmo tempo nas últimas 4 rodadas. Ou seja, a partir da 33ª rodada, os times entram em campo na mesma data e horário, tá?
O Flamengo entraria aí 5 vezes depois do Palmeiras, ou seja, o Palmeiras já entraria sabendo qual o resultado, se poderia poupar jogadores, qual estratégia montaria. Agora não, é final para os dois, é a final. Todos os jogos agora são final. Olha só, essa alteração aconteceu para que o Flamengo e Palmeiras estejam em pé de igualdade antes da final da Libertadores na reta final do Campeonato Brasileiro. Quem comandou as conversas com os clubes foi o diretor da competição da CBF, Júlio Avelar. Inclusive, Flamengo e Palmeiras estão satisfeitos com o calendário atualizado. Assim está a reta da final do Campeonato Brasileiro. 30ª rodada, né? Foi dia 25/10, às 19h30, Fortaleza 1, Flamengo 0. No dia 26/10, às 20h30, Palmeiras e Cruzeiro, né? Foi 0-0. Na 31ª rodada, dia 1º/11, às 21h, Flamengo 3, Sport 0. Tá? No dia 2/11, ou seja, Palmeiras jogou depois do Flamengo aqui no dia 2, o Flamengo jogou no dia 25, Palmeiras jogou no dia 26, tá? A Juventude 0, Palmeiras 2. Na 32ª rodada, que é hoje, Flamengo entra em campo às 21h30 contra o São Paulo. O Palmeiras vai entrar em campo amanhã, dia 6/11, às 21h30, contra o Santos. Então agora a partir da 33ª rodada, no dia 9/11, às 18h30, Flamengo e Santos, Mirassol e Palmeiras. Jogo atrasado, dia 15/11, às 18h30, Flamengo e Sport, jogo da 12ª rodada, mesmo dia e horário, Santos e Flamengo pela 33ª rodada. São partidas atrasadas por causa do Super Mundial de Clubes que aconteceu no meio do ano, tá? Seguindo aqui com as informações, dia 19/11, Flamengo e Palmeiras entram em campo, só que é uma rodada mesclada, rodada mista. Por quê? Palmeiras vai ter um jogo contra o Vitória, que seria o jogo da 37ª rodada, jogo que foi antecipado por conta aí da final da Libertadores da América. Já o Flamengo entra em campo contra o Fluminense pela 34ª rodada. Já a 35ª rodada, no dia 22/11, às 21h30, Flamengo entra em campo contra o Red Bull Bragantino, no mesma data e horário, Palmeiras e Fluminense. A 36ª rodada será no dia 25/11, às 21h30, Atlético Mineiro e Flamengo, e Grêmio e Palmeiras, às 21h30. Rodada mesclada novamente por conta da final da Libertadores da América. A definir, Flamengo e Ceará pela 37ª rodada, que o Palmeiras já vai jogar contra o Vitória, antecipada, e Palmeiras e Atlético Mineiro, da 34ª rodada, são a definir. A 38ª rodada é a definir também Mirassol e Flamengo, e a definir Ceará e Palmeiras. Então, ambos jogarão aí na mesma data e no mesmo horário para ninguém ser beneficiado, tá? Bom, o entendimento dentro do Flamengo é de que a CBF demonstrou bom senso ao ajustar o calendário na tentativa de interferir o mínimo possível em uma temporada já considerada desgastada por conta dos erros de arbitragem. Nos bastidores do Mais Querido, a avaliação é de que a medida preserva a lisura do campeonato e mostra a preocupação da entidade em garantir que o Brasileirão termine com uma boa impressão. Gente, a primeira impressão é que fica, e as primeiras impressões do Campeonato Brasileiro são terríveis, tá? Bom, mudando aqui de assunto, Flamengo e Santos têm ingressos esgotados. Flamengo entra em campo contra o Santos pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro no domingo, dia 9, e todos os ingressos destinados para a torcida do Flamengo já se esgotaram. Olha só, Flamengo encara o Santos no domingo, dia 9, e já tem ingressos esgotados. Mais uma vez, o Maracanã terá mais de 60 mil pessoas novamente no estádio, a partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão. No site destinado à compra de ingressos, não é mais possível adquirir entradas. Os setores Norte, Sul, Leste, Oeste e Maracanã Mais foram todos vendidos completamente. Mais um jogo que o Maracanã terá lotação máxima, tá? Os torcedores do Santos ficarão alocados aí no setor Sul. Então, Flamengo e Santos, para domingo, ingressos esgotados. Minha amiga Milena, você conseguiu comprar o ingresso? Espero que sim, tá? Bom, Flamengo e São Paulo e Flamengo, hoje às 21h30, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou trazer informações sobre esse jogo. O São Paulo,
que vem embalado aí de 2 vitórias nas últimas rodadas, contra o Bahia e contra o Vasco, aqui em São Januário. Para se reabilitar no Campeonato Brasileiro, o Tricolor segue na briga por uma vaga na Conmebol Libertadores da próxima temporada de 2026. Tá? No momento, o clube ocupa aí a 8ª colocação e tem 44 pontos no Campeonato Brasileiro. Muito quente. Não posso nem ligar o ar-condicionado por causa do peito congestionado. Depois de se recuperar com uma vitória sobre o Sport na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue na cola do líder Palmeiras. Meus queridos, essa briga tá bonita. Apenas 1 ponto de diferença separa as duas equipes. O Cruzeiro, que segue aí na cola do Flamengo, mas nas últimas 5 partidas anteriores, a equipe do Flamengo teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essa derrota não gostei nem um pouco. Bom, aonde vai passar esse jogo, PQD? A transmissão será da TV Globo, na GE.TV e na Premier, no Pay-Per-View. Se você não viu, o Pay-Per-View. Provável escalação do São Paulo do técnico Hernan Crespo, tá? O comandante tricolor tem alguns problemas para escalar a equipe, além dos lesionados. Crespo não terá Enzo Dias, Alan Franco, que estão suspensos, e sem o Wendel por conta de uma lesão na planta do pé direito. A ala esquerda passa a ser um grande problema para o técnico tricolor. Cedric, recuperado de uma fratura no dedão do pé direito, foi relacionado para o jogo. Além disso, Rafael Tolói voltou a ficar à disposição na última partida e pode ser escolhido para suprir a ausência de Alan Franco. Provável escalação do São Paulo, tá? Rafael Ferrarese ou Rafael Tolói, Arboleda e Sabino, Cedric Soares ou Mike, Pablo Maia ou Bobadilha, Marcos Antônio ou Patrick, Luciano e Lucas. Quem tá fora? O Palmeiras tem um caminhão de desfalques aí, tá? Vou trazer para vocês. Rodriguinho, dores no joelho direito. Luan, lesão no adutor direito. Oscar, lesão na panturrilha esquerda. Wendel, ruptura parcial da face aplantar do pé esquerdo. Leandro, dores no joelho esquerdo. Dineno, artroscopia do joelho direito. Caleri, cirurgia no ligamento cruzado do joelho esquerdo. Rian Francisco, ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo. André Silva, lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Além de Enzo Dias e Alan Franco, que estão suspensos. Pendurados, Rafael Sabino, Rodriguinho e Dineno. Flamengo do técnico Felipe Luiz, meus queridos. O Flamengo tem 5 desfalques confirmados para a partida. Pedro e Jorginho estão no departamento médico com lesão no antebraço e na coxa, respectivamente. Já Léo Ortiz faz tratamento para se recuperar 100% das dores no tornozelo direito. Bruno Henrique e Everton Araújo estão suspensos. Quem tem chance de jogar é Jorge Carrascal. O meio atacante tem um edema ósseo na região da costela e se reapresentou com dores. Mesmo assim, conseguiu treinar com o grupo na atividade de ontem, antes da viagem lá para São Paulo, tá? Provável escalação do Flamengo, que eu falo sempre, provável escalação. Escalação oficial do Flamengo vai sair às 20 horas e 30 minutos, estarei trazendo para vocês. Então vamos lá, Rossi, Guilherme Varela ou Emerson Royal, que tem grande chance de ser titular, o Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Nicolas de la Cruz, Jorge de Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonzalo Plata, Samuel Lino ou Jorge Carrascal no lugar de Samuel Lino, tá? Eu acho que a depender do jogo, começaria ali com Samuel Lino e caso precisasse colocaria Jorge Carrascal, deixasse ele se recuperar 100%. Quem tá fora? Pedro, fratura no antebraço. Jorginho, lesão no músculo na coxa direita. Léo Ortiz, entorse no ligamento do tornozelo direito. Bruno Henrique e Everton Araújo, suspensos. Pendurados, Alan, Arrascaeta, Everton Araújo, Jorginho, Léo Pereira e Luiz Araújo. Arbitragem desse jogo, meus queridos e minhas queridas. Árbitro é Rodrigo José Pereira de Lima. Árbitro assistente número 1, Rafael da Silva Alves. Árbitro assistente número 2, Francisco Chaves Bezerra Júnior. Quarto árbitro, Jefferson Ferreira de Moraes. E o VAR fica por conta de Rodrigo de Alonso Ferreira, tá? Bom, porque Flamengo e São Paulo vão jogar lá no estádio do Santos?
eu vou trazer para vocês, porque esse jogo será realizado na Vila Belmiro, tá? Flamengo e o São Paulo se enfrentam na Vila Belmiro, ao invés do Morumbi, por uma questão de alteração por causa de shows, uma série de shows, né, que acontece na casa do Tricolor Paulista, que recebeu aí no mês de outubro e novembro. Isso aí afetou o gramado. As primeiras apresentações foram nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, com shows de Imagine Dragon, muito bom. Na sequência, Linkin Park, maravilhoso. Dua Lipa, mais ou menos. Oasis, excelente. E também realizam show no estádio nos últimos dias 23 de novembro, tá? Além do duelo contra o Flamengo, o São Paulo vai mandar outros 4 jogos, né, que ainda restam como mandante pelo Campeonato Brasileiro. A Brahma lançou aí a SAB, né? Sociedade Anônima da Brahma, que cada vez que você compra bebida pelo Zé Delivery, seja refrigerante, seja cerveja, seja o que for, você fala o time que você torce e uma parte dessa renda é destinada ao seu clube de coração. E foi lançado aí, foi atualizado o ranking do dia 4 de junho de 2025 ao dia 27 de outubro de 2025. O Flamengo lidera com uma margem muito larga do segundo colocado, quase 3 vezes mais o valor do segundo colocado. O Flamengo já tem aqui contabilizado R$ 1.520.723,72. Corinthians, que é o segundo colocado, R$ 618.440,71. Cruzeiro, que é o terceiro, R$ 492.598,69. Vasco, que é o quinto, R$ 424.569,38. Sexto, São Paulo, com 475.575.538. Atlético Mineiro, o sexto, 355.848.055. Aí vem Botafogo com 219, Fluminense com 190, Grêmio 182, Internacional de Porto Alegre com 140.666.031. Ou seja, Flamengo de braçada aí nessa liderança da SAB da Brahma. Isso mostra a grandeza do clube, mostra o tamanho da sua torcida. A torcida do Corinthians não bebe cerveja? Não compra produtos do Zé Delivery? Claro que compra. Aí querem discutir quem é que ganha mais nas transmissões do pay-per-view. Tá aí a resposta. Sendo assim, eu, Amaurício Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.